jovem agredido não resistiu aos ferimentos. Só fico muito triste porque era um garoto com muito potencial. E seus amigos não contaram o que aconteceu. Eu disse a eles que o Michael estava morrendo, mas eles não esboçaram nenhuma reação. Alguém aqui te disse o que você deveria nos dizer? Não. Mas quando a lealdade foi traída e o pacto de silêncio destruído, conte-me sobre a carta anônima. Ela contava que o ocorrido não fazia parte dos rituais tradicionais. Surgiu uma conspiração horrível e mortal. Eu fiquei chocado. Foi quando começamos a ter ideia do quão violento foi aquilo. Sou Maria Helena Salinas. Por mais de 30 anos como jornalista investigativa, tenho dedicado minha carreira a descobrir a verdade. Revelando corrupção, denunciando injustiça e investigando a fundo para conseguir provas e poder contar Casos Reais, com Maria Helena Salinas. O propósito de iniciar um curso universitário é obter educação, mas também é um período de transição entre a adolescência e a vida adulta. Um ritual de passagem que, para um jovem com futuro promissor, virou uma tragédia. E para começar essa história, vamos até as Montanhas Poconos, na Pensilvânia. Era uma manhã fria de dezembro, quando um jovem ferido, sangrando e inconsciente, deu entrada no hospital. De acordo com os 3 amigos que o levaram até lá, o nome dele era Michael Denk. O que eles não sabiam é que o hospital automaticamente informa casos como aquele ao Departamento de Polícia das Montanhas de Poconos. Às 8h30, vocês receberam uma ligação. Recebemos. Um rapaz que deu entrada no hospital com ferimentos na cabeça. Os médicos deram alguma indicação de que seria mais que um simples acidente? Eu não sei se os médicos conseguiram identificar isso logo no início. Só sabíamos que era uma lesão na cabeça e que o prognóstico não era tão bom. Eu era o detetive de plantão naquele fim de semana. Eu fui designado para ir até o hospital conversar com os 3 rapazes que levaram o Michael até lá e também com os médicos. O detetive Miller não estava preparado para o que encontrou. Eu vi um jovem deitado num leito de hospital, ligado a respiradores, máquinas que o mantinham vivo. Eu conversei com a equipe de emergência e me deram uma breve descrição do quadro dele, que consistia em traumatismo craniano e ferimentos menores nas costas. Mas ele percebeu algo muito suspeito. Então eu reparei que ele tinha ferimentos na parte superior das mãos. De acordo com os amigos que levaram Michael ao hospital, eles estavam curtindo um final de semana nas montanhas. E tudo não passou de um horrível acidente. No depoimento inicial, eles disseram que estavam lutando do lado de fora e brincando de um jogo chamado Rei da Montanha. Eu sei como é, brincava disso na infância. Você sobe no monte e tenta derrubar o cara que está em cima. Se derrubar, você vira o rei da montanha. A história era que eles estavam brincando disso quando o Michael caiu e bateu a cabeça. Depois de falar com os 3 rapazes, eu voltei ao quarto do hospital e quando eu cheguei até lá, a mãe do Michael, a Mary, estava do lado da cama dele. A mãe do Michael recebeu uma ligação do hospital e a pessoa só disse: seu filho Michael está em coma, precisamos saber se ele tem alguma alergia. E você pode imaginar que ela enlouqueceu com a notícia. Michael Denk nasceu em 1995 no bairro do Queens, em Nova York. Ele era filho único de imigrantes chineses. O pai do Michael era um executivo bem-sucedido. A família acreditava que criar o Michael aqui na América poderia oferecer a ele as oportunidades que eles não tiveram na China quando crianças. Que tipo de criança era o Michael? Ele tinha sempre um sorriso imenso para todo mundo. Tanto a Mary quanto os amigos do Michael o descreveram como uma pessoa muito dedicada e muito altruísta, que se preocupava muito com os outros. Já adolescente, começou a estudar no Bronx Science, uma das mais prestigiadas escolas do ensino médio de Nova York. Eu era professor do ensino médio na Bronx Science. Eu conheci o Michael quando ele fez o teste para o meu time de boliche. Ele não tinha muita experiência e nem jogava boliche tão bem assim, mas ele me disse:
Vou te mostrar, Sr. Eng, que depois do verão eu já vou estar muito bom. E quando ele voltou, ele me surpreendeu. Entrou para o time titular. Ele era muito comprometido. O Michael era um garoto com um futuro promissor. O Michael queria se formar em finanças. Foi o que ele escolheu. Embora Baruch College fosse perto de onde ele morava, ele preferiu morar no dormitório da faculdade. O Michael queria viver todas as experiências comuns da vida de um jovem americano. Com quase 2 metros de altura e um sorriso divertido, Michael fez vários amigos. Mas logo em seu primeiro semestre, a mãe de Michael, Mary, percebeu uma mudança perturbadora em seu filho. A Mary notou que o Michael aparentava estar sempre cansado, mas ela pensou que seria porque ele estava estudando muito. Até que no dia 6 de dezembro, durante o final de semana, ela parou completamente de receber notícias do Michael. A mãe do Michael tentou falar com ele durante todo aquele fim de semana, mas não conseguiu nenhuma resposta, o que a deixou muito preocupada, porque ele sempre falava com ela e respondia às suas chamadas. Então, depois de ser chamada às pressas pelos médicos da Pensilvânia, as preocupações dela viraram um terrível pesadelo. Ela não sabia por que o Michael estava onde ele estava. Ela nem sabia que ele estava na Pensilvânia. Ela não tinha ideia do que tinha acontecido com ele. O pai do Michael estava fora do país a negócios e a Mary ficou sozinha para lidar com toda aquela desgraça. Então, o detetive Miller ficou com ela, enquanto seu parceiro, o detetive Lucas Bray, foi até a casa alugada, onde os rapazes disseram que estavam hospedados. Você notou alguma característica peculiar na casa? Era uma casa muito grande e tinha alguns carros parados em frente, mas era só isso. Uma casa comum, talvez um pouco maior que as outras. Então, 2 estudantes universitários atenderam a porta. O que eles te disseram quando abriram a porta? Primeiro expliquei por que estava lá e perguntei se poderia conversar com eles. Então deixaram que eu entrasse na casa. Perguntei se tinha mais alguém lá e disseram que tinha uns caras que estavam no andar de baixo. Pedi que chamassem todos para que eu explicasse o que estava acontecendo. E, para surpresa do detetive, 21 rapazes saíram do andar inferior, todos de descendência asiática. Quando você percebeu que tinham tantos garotos naquela casa, o que passou pela sua cabeça? A verdade é que eu fiquei um pouco confuso. E tinha algum indício de que tinha tido uma festa na casa? De jeito nenhum. Para ser sincero, o local estava bem limpo quando chegamos lá. Depois de pedir reforços, o detetive Bray comanda um interrogatório minucioso com todos os rapazes, um a um. O plano era interrogar todos eles, obter uma declaração inicial e tentar descobrir o que tinha acontecido com Michael. Todos os rapazes ficaram na sala de estar da casa. Enquanto esperavam ali, levávamos um a um longe do grupo para colher seus dados, como nome, data de nascimento, endereço e perguntar se sabiam o que tinha acontecido com o Michael. Os rapazes pareciam querer colaborar. O que eles te disseram sobre o que aconteceu com Michael? Todos disseram a mesma coisa, que na noite anterior foram para a cama tarde. E quando acordaram, souberam que o Michael não estava bem, mas não sabiam o que tinha acontecido com ele. E como reagiram com a notícia de que um dos amigos estava no hospital? Na verdade, não teve nenhuma reação, ninguém pareceu surpreso. Muitos pareciam tímidos e nervosos por falar com a polícia, mas fora isso, nada que pudesse ter chamado muito a nossa atenção. Não achou estranho que todos contaram a mesma história? Achei. Claro, aquilo era muito suspeito. Naquele momento percebemos que estava acontecendo alguma coisa, mas ainda não sabíamos o que era. Apesar das muitas horas de interrogatórios, as respostas não levavam a nada, até que alguém escorregou. Andrew Wu Shaw. Ele foi o primeiro a contar que todos estavam lá por causa da fraternidade. Pi Delta Psi. E isso me abriu os olhos. E que tipo de fraternidade é? É uma fraternidade só para asiáticos. Andrew contou que todos eram alunos da Baruch College, ou da Universidade St. John da cidade de Nova York, e que todos estavam em Poconos para um fim de semana da fraternidade.
Eu saí de lá e fui perguntar aos outros policiais se alguém mais tinha dito que estavam lá para um evento da fraternidade. E confirmaram que ninguém tinha falado nada. Na primeira vez que eu ouvi isso, a primeira coisa que eu pensei é que eles deviam ter consumido muita bebida alcoólica e foi isso que levou ao acidente. Quando o Andrew disse que era de uma fraternidade, o que você fez? Reuni o grupo mais uma vez e expliquei que precisava saber o que tinha acontecido com o Michael, que precisava ouvir toda a verdade. E se alguém ali estivesse mentindo para nós, sofreria as consequências. Alguém aqui te disse o que deveria nos dizer? Não. E ninguém te orientou que contar à polícia quando fosse interrogado? Embora eles não tivessem algemados e eu tivesse explicado que não estavam presos, eu li os seus direitos para impressioná-los, para que entendesse a seriedade daquilo e que mentir para a polícia podia acabar com eles atrás das grades. A essa altura já suspeitava que foi intencional? Já.